Oi, crianças! Na nossa aula de história vamos falar sobre o que é ser criança. Primeiro, vocês sabem até a idade, qual idade é considerada ainda criança? Criança vai de idade de 2 anos até os 12. Isso mesmo. Então, crianças que têm de 2 anos a 12 ainda são crianças, certo? É chamada ainda de infância. Essa fase ela é muito importante porque é a fase das descobertas. Então, você ainda na infância, vocês aprendem várias coisas sobre esse mundo, sobre o convívio com outras pessoas, aprendem, tem novas descobertas sobre tudo. Apesar da gente estar em constante aprendizado, porque eu não sou mais criança, eu sou adulta, mas eu sempre estou aprendendo coisas novas. Embora isso, mas essa fase da infância é muito importante porque é aí que a gente aprende a conviver com as outras pessoas. Também aprendemos sobre o respeito uns com os outros. É na infância que a gente faz isso. Porque quando a gente se torna adulto, fica mais fácil ainda conviver, entre sociedade, eu saber respeitar o meu próximo, certo? Então, às vezes na infância a gente sempre tem aquelas briguinhas com um coleguinha, com o outro, porque estamos ainda no processo de aprendizado. E com o tempo, com os adultos nos instruindo, instruindo a criança, é que vocês vão aprendendo que deve se respeitar os mais velhos, se respeitar o próximo. Então, tudo isso é na infância, certo? Então, ser criança, como eu disse a vocês, é a partir dos 2 anos até os 12 anos de idade. Para garantir que as crianças sejam bem cuidadas, existem leis para isso. Essas leis asseguram que toda criança seja tratada muito bem. Então, a gente aprendeu no bimestre passado sobre os direitos e deveres das crianças. E também falamos um pouquinho dessas leis, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde existem leis que garantem que a criança deve ter, como por exemplo, uma boa moradia, tenha direito à alimentação, tenha direito à saúde, a lazer. Então, tudo isso as crianças têm esse direito de receber. Isso é o mínimo que um pai e uma mãe ela pode dar à criança. Mas como também aprendemos no bimestre passado, não é só direito que a criança tem. Ela também tem que ter os seus deveres. Deveres, o que é um dever? O que é que você, criança, deve fazer? Você deve respeitar os seus pais, obedecer o que eles têm a dizer a vocês. Agora vocês só querem o quê? Se divertir, querem brincar, mas também tem os seus deveres, certo? Que é respeitar, estudar. Então tudo isso vocês devem fazer. Ajudar a mamãe e o papai com os afazeres de casa, por que não? Arrumando os seus brinquedos, formando a sua cama, nada que muito sério. Mas é começando aos poucos que você vai contribuindo em casa também. Certo, crianças? A palavra do Senhor, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e o 31. Cristo está falando sobre os mandamentos. São os 10 mandamentos, mas que ele resumiu esses 10 em apenas 2, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse foi o primeiro mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, crianças, o que eu quero dizer com isso? Sobre os cuidados que os adultos devem ter com vocês, crianças, sobre esses direitos e deveres que vocês, crianças, têm, tudo isso também está relacionado aos mandamentos do Senhor. Quando a gente obedece ao papai e à mamãe, quando a gente cumpre os nossos deveres, tudo isso estamos respeitando, estamos obedecendo a lei de Deus, que é o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. E também estamos obedecendo a unificação desses mandamentos, essa segunda parte que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o nosso próximo, a gente respeita, a gente obedece. Como se a gente tivesse... a gente não se ama, a gente não quer o nosso bem, então devemos também desejar isso ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É o meu colega, a minha mãe, meu irmão, minha prima, meus amigos que estão ao meu redor, que convivem comigo, meus irmãos e assim por diante. É o meu próximo, tá bom?
E é isso, criança. A nossa aula de hoje foi falando sobre isso, sobre ser crianças. Sejam crianças, se divirtam, brinquem bastante, mas também lembrem-se que vocês têm um compromisso, que é estudar, que é respeitar o próximo, certo? Então é isso. Essa é a aula de hoje e vocês têm atividade para fazer na página. Vocês irão ler a página 331 e irão responder a página 332, certo? E também vamos fazer a página 334. A 333, vocês irão ver que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um pouquinho sobre os direitos e deveres de cada criança, certo? Mas também tem uma perguntinha aqui na página 334 que vocês irão responder, tá bom? Então, beijos, essa é a atividade de hoje e até a próxima. Tchau!